segunda edição da Feira do Livro Semeando Leitura, da Associação Cristã Semear. E eu estou aqui com uma obra de Charles Swindoll, uma série de Heróis da Fé, e fala do nosso personagem chamado Moisés. E eu quero aqui ler um pouquinho, para que você possa aí ter uma curiosidade e venha estar conosco no dia 13 de dezembro. Ele fala sobre Moisés, um homem dedicado e generoso. Fala assim, ó: Moisés era um homem comum que viveu as dificuldades de sua época, com as quais nem sempre soube lidar de maneira perfeita. Apesar das limitações, dos temores e dúvidas que tinha quanto à sua habilidade para a tarefa que Deus lhe designara, ele obedeceu à vontade divina e tornou-se uma das personalidades de maior destaque na história do povo judeu, para não dizer na história da humanidade. Então Moisés, quem é que não conhece, né? Moisés, o libertador, o homem que Deus chamou para tirar o seu povo do Egito. E Charles Swindoll, na sua série Heróis da Fé, ele escreveu um pouquinho sobre Moisés. Então vai estar disponível aqui na segunda edição da Feira do Livro. Outro personagem que nós não poderíamos, em hipótese nenhuma, de deixar de trazer ou deixar de falar, também na série Heróis da Fé, de Charles Swindoll, é do Paulo, né? Nosso famoso missionário Paulo, um homem que Deus também usou assim de maneira extraordinária. E ele diz assim, ó: ninguém mais na Bíblia, além de Cristo, exerceu maior influência no mundo de então, bem como em nosso mundo atual, do que Paulo. Audacioso, esse incomparável personagem apareceu no palco do mundo do primeiro século, marcando presença de forma indelével e grandiosa. Homem de imensa coragem, era resoluto, intrépido diante das dificuldades e dos perigos. Firme, persistente e incansável, desempenhou sua missão divina com decisão inabalável. E Deus usou poderosamente sua vida numa verdadeira revolução do mundo para Cristo em sua geração. Então, faz parte também da série Heróis da Fé, de Charles Swindoll, Paulo, um homem de coragem e graça. Outro também que eu gostaria de falar, né, do rei Davi, quem não conhece também, um dos personagens da Bíblia Sagrada, muito falado também, um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus e que Deus usou de uma forma extraordinária. Então faz parte também da série Heróis da Fé, de Charles Swindoll, e ele diz assim, ó: diferente de qualquer personagem da Bíblia, antes dele, Davi tinha carisma para inspirar uma grande nação. Ele é o único personagem descrito como um homem segundo o coração de Deus. Mas será que foi um homem perfeito? Será que esteve imune ao pecado? Será ele andou nos caminhos do Senhor o tempo todo, obedecendo e seguindo sempre sua vontade? Questões como essas que interessam a homens e mulheres de Deus são discutidos e analisados por Charles Swindoll em Davi, o homem de paixão e destino, uma obra que explora as muitas facetas dessa personalidade rica e envolvente e extraordinária que se chamou Davi. Então é outro também que vai estar aqui disponível na segunda edição da Feira do Livro Semeando Leitura. E como nós precisamos, né, ler e ter conhecimento para que nós venhamos servir cada vez melhor o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro também que faz parte da série é histórias fascinantes de homens que muitas das vezes, né, passam-se despercebidos, mas que também cooperaram, foram instrumento de Deus para que na sua época fizesse grandes feitos. E alguns personagens aqui, ele fala dos homens que estiveram com Davi. E ele diz assim, ó: contém muitas histórias fascinantes de vidas esquecidas
Heróis anônimos cujas ações não lhe renderam fama mundial. Essas grandes vidas, no entanto, revelam pessoas a quem Deus honra e, portanto, merece nossa atenção. Aí ele fala de Adino matou 800 guerreiros armado com sua espada. Eleazar atacou os filisteus por tanto tempo que seus companheiros precisaram arrancar a espada de sua mão. E Samar lutou sozinho contra seus adversários enquanto seus companheiros fugiam e saiu vitorioso. Então são pessoas que também muitas das vezes passam se despercebido, né? Mas que foram homens que Deus usou de forma extraordinária. Então é um livro também que com certeza irá nos ajudar para o nosso crescimento espiritual e nos levar a uma compreensão do que Deus precisa tão somente que nós venhamos nos colocar à disposição. Estejamos assim para que Deus venha, por meio de nós, fazer coisas extraordinárias e a história possa ser histórias fascinantes. Então faz parte da série Heróis da Fé de Charles Swindoll. E falando, né, desse que é o mais importante de todos, jamais nós poderíamos deixar de falar que é o nosso amado e meigo Senhor e Salvador Jesus. Não dá como descrever, pois a própria palavra de Deus diz que ele é maravilhoso. E Charles Swindoll diz assim, da série especial Heróis da Fé, dedicado a algum dos principais personagens da galeria de heróis bíblicos, Charles Swindoll abre espaço para falar sobre o ser mais importante da história, Jesus, o maior de todos. Diante de controvérsias, Swindoll ressalta a figura do Salvador da humanidade, que continua em evidência passado mais de 2000 anos e sua história singular. Um carpinteiro vindo das regiões mais desvalorizadas e esquecidas da Palestina, revela o amor de Deus e a sua paixão pelos mais pobres e cidadãos de segunda classe são alçados à condição de cidadão do reino de Deus. Então, com certeza, é uma história fascinante, falando do nosso amado e meigo Salvador, Heróis da Fé, Charles Swindoll, Jesus, o maior de todos. Então eu convido a você para o dia 13 de dezembro, vem estar conosco a partir das 14h30, Avenida Odilon Aguiar. Nós esperamos por você para a segunda edição da Feira do Livro Semeando Leitura da Associação Cristã Semear.